Uma alegria estar mais um sábado, ou menos um sábado para a volta de Cristo, aqui na casa do Senhor, para adorar, para exaltar. E como nós declaramos, como nós falamos, esse culto não foi preparado para você e nem para mim, esse culto foi preparado para o Senhor. Nós estamos aqui para entregar o nosso louvor, a nossa adoração e receber dele uma palavra, uma instrução para as nossas vidas, mas este culto é em razão dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E para você que está nos visitando, cara, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Você veio no lugar certo, na hora certa, e você está no momento certo para receber uma palavra poderosa da parte de Deus. No nome de Jesus, você veio aqui para conhecer um pouco mais desse Jesus vivo e verdadeiro, e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração nessa noite. Amém? Estava eu me preparando para este culto, e eu tinha algo no meu coração que eu tinha pensado, Deus já tinha falado comigo, e eu comecei a pensar neste culto hoje de manhã, e como o Luizão comentou agora, hoje teve esse grande evento, e eu sabia desse evento, e até a Priscila perguntou para mim, você queria ter ido? Eu falei, eu nem me programei para isso, então eu nem posso dizer que eu queria, mas eu sabia, e eu fiquei hoje praticamente o dia inteiro acompanhando a live deles, que eles foram transmitindo, e naquela transmissão Deus foi falando comigo a respeito de outra coisa, e aí eu cheguei aqui, e eu fui na sala orar, e Deus falou outra coisa, e aí está vindo uma coisa mudando assim. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, primeiro no livro de Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, no versículo 23, Jesus está cumprindo o seu ministério, e aqui ele está falando com uma multidão, e assim, começa o versículo 23, disse ele, Jesus, à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Amém? Como eu disse, eu estava pensando várias coisas no meu coração a respeito deste culto, desta noite, e eu me deparei com esse texto de Lucas 9. E aqui Jesus, ele está falando para essa multidão, e é muito claro as palavras de Jesus. E eu acho interessante porque o chamado de Jesus, para que nós possamos segui-lo, para que a gente possa ser discípulos de Jesus, é para todos. Ele veio ao mundo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Então, ele veio para salvar o mundo. O chamado dele é para todo mundo. Porém, aqui Jesus está falando, se alguém quer ser meu seguidor. O que eu acho lindo na vida de Jesus, no ministério de Jesus, é que o caminhar com ele não é algo imposto por ele. Ele não obriga, mesmo ele tendo vindo para salvar o mundo inteiro, ele não te obriga a ser seguidor dele. Ele te oferece essa condição de ser um seguidor de Jesus, de ser discípulo dele. Isso é para quem quer. Jesus não vai te obrigar, mas ele vai para aqueles que decidirem seguir a Jesus, para aqueles que decidirem ser discípulos de Jesus. Ele vai falar agora sobre algumas condutas que nós devemos ter como seguidores de Cristo. Então eu quero começar falando nesta noite para você que isso é uma decisão sua.
você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, como você pode viver a sua vida do jeito que Jesus planejou para você. Isso é uma escolha sua, uma escolha minha. Eu decidi. Essa semana a gente estava fazendo uma arrumação aqui na igreja. Mas eu não estava nessa arrumação não, gente. É só modo de dizer, porque eu mesmo não fui pôr a mão na massa. Mas estavam as pessoas lá fazendo a arrumação, e eu ia lá sempre dar uma olhadinha. E minha mãe estava no meio fazendo essa arrumação, e tinha umas fitas de VHS. Acho que muitos aqui nem devem conhecer, os mais jovens. Fita de videocassete que coloca assim e tal, que fica embolorada, que tinha álcool etílico, né, Heron? Que a gente pegava para limpava cabeçote e tal, para poder passar a fita lá e tal. E aí tinha um monte de fita da igreja. E aí minha mãe começou a mexer lá, e ela achou uma fita do dia 15 de julho de 2001. E ela veio e me entregou essa fita. Sabe que dia que foi esse culto? Domingo, segundo culto, foi o dia da minha conversão. E aí está escrito lá, conversão do Moisés. Aí ela falou, essa fita aqui eu vou guardar. Eu falei, mãe, vai guardar? Pode guardar, mas não dá nem para assistir. Mas tudo bem, vamos guardar. Mas no dia 15 de julho de 2001, foi o dia que eu tomei a decisão de ser um seguidor de Cristo. Mas eu nasci na igreja. Desde 85 eu frequento a igreja. Sou filho de pastor. Sou filho do pastor fundador que está aqui há 40 anos. Então eu vivo há 34 anos dentro da igreja. Mas na minha vida eu tive que ter um marco, eu tive que ter uma divisão, eu tive que ter, como na história. A história fala que Jesus não existe, que Jesus não veio. Mas para você estudar a história, eles sempre vão te apresentar que existe o antes e o depois de Cristo. A história foi dividida por um homem. A história foi dividida, tem um historiador, que de vez em quando eu quero ler um pouco das histórias do passado e tal, tem um historiador que escreveu um livro, chama Flávio Joséfo, e ele é um judeu. Ele não é cristão, mas ele é judeu, e ele escreveu lá sobre a história dos hebreus. Então, quando eu quero entender um pouco da história, eu pego esse livro aí para ler, para acompanhar um pouco. E ele fala de um homem que veio realmente, que teve lá em Jerusalém, e ele fazia alguns milagres, e ele passou, e ele morreu, e ele ressuscitou. Então esse historiador comprova que Jesus, ele veio. A história nos fala desse Jesus que veio e dividiu a história entre antes e depois de Cristo. E ele está fazendo um convite para nós, para você e para mim, para que a gente possa ser discípulos dele, para que a gente possa ser um seguidor dele. Mas isso é para quem quer, isso está aberto para quem quiser. Mas para você que decide ser um seguidor de Cristo, assim como eu um dia decidi, ele começa falando assim: negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo não está ligado a nos anular, a nos diminuir perante a sociedade, perante os homens. Tem muita gente que acha negar a si mesmo é eu me humilhar perante as pessoas, é eu não ser nada, é eu me anular perante o que vão falar, é eu ser pisado pelas pessoas, e eu não vou me anular, eu não vou negar minha vida. Não. Quando Jesus vem falando para nós, negue-se a si mesmo, é quando você nega a sua humanidade para aceitar Cristo na sua vida. É quando você deixa de fazer as suas vontades, quando você entende que a melhor coisa é agradar a Deus do que agradar a homens. A partir do momento que você decide ser um seguidor de Cristo, você começa a ter que negar os seus desejos, as suas vontades, a entender que Ele tem o plano bom, perfeito e agradável, que na hora certa Ele vem com o teu socorro, é na hora dEle, não mais na sua hora, é no tempo dEle e não no seu tempo. E é muito interessante essa caminhada com Cristo, porque muitas vezes você está passando por alguma adversidade, por algum problema. Eu já passei por N situações na minha vida, e parece sempre que Jesus está atrasado, parece que Jesus não chegou na hora certa. Eu sempre lembro da história de Marta, Maria e Lázaro. Quando Lázaro morreu, as irmãs ficaram desesperadas, achando que Jesus chegou atrasado. Se Jesus tivesse chego no dia que elas falaram para Jesus ir,
o irmão delas não teria morrido. E essa história deixa muito claro para mim que ele tem o tempo certo, ele tem a hora certa, e ele chega com o socorro, ele é o socorro bem presente no dia da angústia. E toda situação que ele chega para transformar e para gerar vida. Nenhuma situação na sua vida, ela vai ser transformada simplesmente para honra e glória sua. Mas sim, ela vai ser transformada para que você glorifique e exalte o nome do Senhor. Para que você possa falar, eu passei por isso, mas eu estou aqui porque o Senhor esteve comigo, porque Ele me livrou. Sabe, eu penso muito na minha vida, quando eu tive meningite. Para quem não sabe, eu tive meningite quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 5 anos, e naquele momento porque os meus pais, estavam lá e eu simplesmente estava enfermo, mas nossa família passou pelo vale da sombra da morte. E ali foi quando Deus falou muito com os meus pais a respeito da fé, e pôr a fé em prática, em orar, em declarar a cura, e eu fui curado. Eu fui curado e hoje eu estou aqui. Mas ele não chegou no tempo que os meus pais quiseram. Ele não chegou no primeiro dia. Ele não chegou no segundo dia. Ele chegou no tempo dele. E ele veio com o socorro bem presente no tempo dele. E isso gerou vida, isso gerou testemunho. E isso nós contamos, e eu conto isso há 30 anos. Vai fazer 30 anos, cara, que eu tive meningite. E nós contamos porque nós temos que declarar que ele vive. Ele é o socorro bem presente, Ele pode gerar vida na sua vida no nome de Jesus. Ele conhece os teus anseios, Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece aquilo que você precisa, Ele conhece aquilo que está te tirando a sua paz, mas Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, Ele quer que você largue isso e deixe com que Ele possa agir. Enquanto nós temos a solução para as nossas situações, para os nossos problemas, enquanto nós temos a saída, o Senhor não pode agir. Ele não pode fazer nada, porque nós temos a solução. Então, se nós temos a solução, vai lá e faça. Faça você, porque Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu a oportunidade, Ele te deu uma coisa chamada inteligência. Todos nós temos a nossa inteligência, todos nós sabemos, todos nós temos o nosso conhecimento. E isso que você tem, o seu conhecimento na sua área, no seu trabalho, na sua vida, talvez você não é formado em tal área, mas você conhece muito dessa área e você está com um problema. Enquanto você tiver a solução para isso, resolva. Mas a partir do momento que você não tem mais saída, que você fala, Senhor, a partir de agora eu não tenho mais saída, é a partir daí que Ele pode agir, é a partir daí que Ele pode entrar em cena e fazer. O que aconteceu na minha vida foi que os médicos tentaram de tudo, e quando o médico desenganou, quando o médico falou, não existe mais solução, a morte está declarada, aí Ele pôde entrar em cena. Aí Ele pôde vir para socorrer, pôde vir para gerar vida. É aí, nesse momento, que Ele entra para fazer nova todas as coisas. Mas Ele quer que você creia, que você não duvide, que você não abra mão do Senhor, que você não abra mão dos princípios do Senhor, daquilo que Ele colocou. Não quebre a sua aliança com Ele, não deixe com que as adversidades, as lutas, os problemas, aquelas circunstâncias que muitas vezes estão nos pressionando, venham a tirar os nossos olhos do Senhor. Jó foi um homem que não murmurou, não reclamou, não contestou a soberania de Deus. E é muito linda a história de Jó, porque a mulher dele, e a gente sabe que mulher é assim, cara, tem um poder nas nossas vidas. Porque a mulher fala, muitas vezes a gente viu um vídeo esses dias, a Priscila estava mostrando, era um cara com uma filha. E aí ele falava assim, ô fulana, tá todo mundo dizendo que quem manda aqui nessa casa não sou eu. Quem manda aqui? Aí ele, não sou eu? É, papai, é você que manda. Ô fulano, quem manda aqui nessa casa? É você, papai. Quem manda aqui? Ele, isso é você. Aí ela vira e fala, mas quem manda em você é a mamãe, né? Aí então quem manda no pai sempre vai ser a mamãe. Então a gente sabe que o poder da mulher em cima do homem é muito grande, e a mulher de Jó chega para ele e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele vira e fala para ela, você fala como uma louca qualquer. Ele deu e Ele tirou, e louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou me virar contra o meu Deus, eu não vou questionar.
Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o melhor para a minha vida. E a gente conhece a história de Jó, a gente conhece o final da história de Jó, que Deus multiplicou, triplicou na vida dele, deu em dobro, muito, restituiu a vida dele, e assim será nas nossas vidas. E o que eu acho lindo é porque nós temos hoje a palavra de Deus, nós temos a Bíblia que nos acompanha, e nós temos como nos apoiar nessas histórias de homens e mulheres de Deus que estão aqui registrados para nos incentivar, para nos motivar, para dizer não desista. Mas você já parou para pensar que Jó não tinha nada? Não tinha uma Bíblia, ele não tinha exemplo de nada. Jó viveu aquilo por convicção, ele viveu aquilo pela certeza que ele tinha no Senhor. Você tem as manhas de viver por essa convicção? Você tem como olhar para Jó e falar: Jó, você é o meu exemplo, eu vou viver por convicção. Davi era outro, foi outro guerreiro. Eu gosto muito de Davi, porque Davi só foi Davi porque ele enfrentou o gigante. Mas ele já tinha sido rei, ele já tinha sido ungido rei. Samuel já tinha passado na casa dele, a unção já tinha sido derramada, mas ele continuava sendo um pastor de ovelhas, e ele poderia não ter se indignado com aquilo. Ele poderia não ter ficado com raiva daquele gigante. Ele poderia ser mais um como qualquer outro. Mas Davi não se conformou. Ele não se conformou com aquilo que aquele gigante estava falando contra o povo de Deus, e ele disse: eu vou enfrentar, e eu vou vencer, e eu vou avançar. O Senhor espera de nós, discípulos, que não se acomodem com o ato do bem, mas aqueles que se indignam em ver o nome do Senhor sendo profanado, aqueles que se indignam em ver o nome do Senhor sendo jogado no lixo, é aqueles que se levantam para defender e para falar que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele espera um povo que se levante para declarar que Ele é o Senhor, Ele é o Yeshua Hamashi, o Cristo vivo. Ele veio, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vai voltar em glória. Ele vai voltar para nos buscar no nome de Jesus. O discípulo de Jesus, ele toma a sua cruz diariamente e segue ao Senhor. E tomar a sua cruz está ligado ao ser humano, está ligado aos nossos desejos, está ligado àquelas situações que vêm para que... Vou tentar te explicar. Aquela situação que vem: eu agrado ao Senhor ou eu agrado a minha carne? Tem vezes que tem coisas que aparecem para nós, que assim, elas não são pecados, mas você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, e você sente que você deve fazer outra coisa. Você tem a oportunidade de fazer o A e o B, e dentro de você está falando: faz o B, faz o B. E aí você fala: pô, mas se eu fizer B, eu vou ter um caminho muito longo, eu vou dar uma volta, eu vou fazer o A, que é mais curtinho, que vai dar certo. É isso, tomar a sua cruz é decidir pelo o B, é decidir pelo seguir a Cristo. Eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso porque eu amo a Jesus, porque eu vou seguir a Jesus. Não porque é certo, porque é errado, não porque é pecado, não porque o pastor disse, não porque o pastor não disse. Não é questão de homens, é questão de relacionamento entre você e o Senhor. É uma questão de intimidade entre nós e o nosso Deus, o nosso Criador. E como nós fazemos isso? Desenvolvendo diariamente a nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa oração, a nossa leitura da palavra, a nossa busca incessante por Ele. É o desejo do nosso coração que faz com que a gente tenha intimidade. Eu ouvi uma explicação recentemente de um rapaz, e ele falava assim: toda vez que você está em casa, o seu filho, para aqueles que são pais e para aqueles que são filhos, se coloque na posição de filho, e você que é pai, se coloca na posição de pai na história, tá bom? O seu filho pede para você: pai, posso pegar alguma coisa na geladeira? Ô pai, eu posso comer? Ô pai, eu posso... O filho, ele chega, ele abre a geladeira e ele olha o que tem para comer, ele pega o que tem para comer. Por quê? Porque o filho tem intimidade. Agora, aquele que não tem intimidade, ele só tem uma interação com Deus. Quando eu vou na casa de alguém, que eu sou visita na casa de alguém, eu chego para a pessoa e falo: você me dá um copo d'água?
eu não tenho intimidade para chegar abrindo, mas se eu sou amigo, se eu sou parceiro, se a gente já chega, já abre a geladeira, por quê? Porque nós temos intimidade. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade, que a gente abra a geladeira, que a gente pegue o que tem para comer, que a gente fale com Ele em intimidade, que a gente se relacione com Ele com intimidade, e não com interação, não simplesmente só pedindo, não, Ele quer que você tenha intimidade, comunhão, relacionamento, para que Ele possa dirigir a sua vida, e assim o Espírito Santo vai clarificando no teu coração, e te ajudando a tomar as decisões certas, a tomar as decisões segundo o Espírito Santo de Deus, tomar as decisões segundo a vida espiritual, e não mais segundo a sua carne, não mais segundo aquilo que é humano, mas Ele quer te direcionar para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância, no nome de Jesus. Amém? Ele continua falando assim, que aquele que se apega à sua vida vai perder. E quantas vezes pegar a nossa vida é dar mais valor àquilo que nós temos e que possuímos, do que dar valor àquilo que Cristo tem para nós. Quantas vezes nós recebemos algo e nós temos para repartir, nós decidimos reter para que possamos ter mais. Nós decidimos pegar aquilo que é humano ao invés de repartir. E a palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber. A melhor coisa é repartir do que receber. A melhor coisa é dividir, porque quem divide tem mais. E é muito interessante isso, porque o mundo sempre vai nos falar que aquele que retém sempre vai ter mais. Mas a palavra de Deus nos traz a instrução que aquele que divide, aquele que partilha, aquele que distribui, sempre vai ter para ter mais, para poder partilhar mais, para poder avançar mais. Eu escutava um homem falando sobre administração financeira, e ele falava assim, que os homens mais ricos do mundo, muitas vezes nem pisaram numa igreja, mas porque eles têm generosidade, porque eles têm princípios, porque eles entendem os princípios estabelecidos por Deus na terra, eles são hoje os homens mais ricos, porque eles seguem os princípios de Deus, a generosidade, eles estão em campanhas, em orfanatos, buscando adoção, incentivando a adoção, fazendo trabalhos sociais, aí são princípios de Deus, e conforme eles vão fazendo essas coisas, Deus vai multiplicando, Deus vai dando mais para que eles possam fazer mais, e assim a vida vai avançando, Deus vai crescendo. Hoje a gente estava vendo lá de manhã a televisão, e estava dando um jornal, de fofoquinha de Brad Pitt, de não sei o que, né? Mas segue-se que o Brad Pitt tinha 6 filhos com a Angelina Jolie. 6 filhos. Eu acho que nenhum é dele, gerado por eles. Tem, mas ele tem vários que são adotados. Ela tinha uma ONG lá na África, e aí a gente vê por que as pessoas são abençoadas. Muitas vezes nem são pessoas que seguem a Cristo, mas elas buscam os princípios, e a partir do momento que a gente entende os princípios de Deus, a partir do momento que a gente mata o nosso eu para seguir a Cristo, nós podemos ter mais para repartir, nós podemos ser abençoados, Deus pode fazer nova todas as coisas na nossa vida. Amém? E aqui eu queria falar mais uma coisa. E aqui eu acho interessante que ele fala assim no versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem será envergonhado e se envergonhará dele quando vier a sua glória e na glória de seu Pai. Mas no versículo 20, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? E eu comecei a pensar nesse versículo 25, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Eu comecei a pensar nisso, e Deus começou a falar comigo, porque eu penso, de que maneira que eu posso ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria vida? E eu entendi que a partir do momento, o Espírito Santo começou a falar comigo, a partir do momento que eu decido ser um discípulo de Jesus, a partir do momento que eu decido seguir a Jesus, Ele usa a minha vida. Ele usa para falar com as pessoas, Ele usa para que eu possa resplandecer a glória de Deus, Ele usa a minha vida para que eu possa alcançar outras vidas, mesmo eu agindo errado, mesmo eu tendo condutas erradas, mesmo eu muitas vezes falhando, Ele sempre vai usar a sua vida.
Ele sempre vai usar para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja levado. Mas se nós não vigiarmos, se nós não estivermos em intimidade com ele, nós vamos perder a nossa vida. E do que adianta ser reflexo de Jesus, mas nós mesmos estarmos vazios de Jesus? O que adianta a gente vir à igreja simplesmente como um clube, simplesmente como um ponto de encontro, vir à igreja simplesmente por vir, e lá fora a gente não refletir a glória de Cristo? Aonde há luz, é difícil outra luz brilhar. Se eu acender um fósforo aqui, qual a intensidade de luz dele aqui? Praticamente zero. O máximo que ele vai fazer é queimar meu dedo se eu demorar muito, mas ele não vai ter função nenhuma. Mas se acabar a luz aqui na igreja e não tiver nem luz de emergência, tiver tudo escuro, eu acender um fósforo, esse fósforo vai servir para alguma coisa. O pouquinho de luz dele vai ajudar a gente a ter uma direção. O que eu quero te falar com isso? Ser luz dentro da igreja é fácil, cara. Tem um monte de luz aqui, ó. Você é luz, eu sou luz. Então aqui, ó, está muito claro. Mas ele nos chama para que a gente possa ser luz no mundo, ser luz nas trevas. O nosso papel não é estar entre quatro paredes, o nosso papel é estar lá fora, falando e refletindo a glória de Cristo. O nosso papel não é ficar aqui entre nós. Ser crente dentro da igreja é muito fácil, mas nós devemos transformar as pessoas lá fora, nós devemos levar o evangelho, é lá fora que nós devemos resplandecer a glória de Deus, é lá fora que Deus quer fazer que você apareça, para que lá fora Ele quer que você mostre quem verdadeiramente você é lá fora, é no seu trabalho, é nos seus estudos, é na sua vizinhança, ali na sua casa, é lá que Ele quer te usar. O que adianta querer ser usado por Deus simplesmente dentro da igreja? Aonde tem luz, ser mais uma luz é inútil. Mas Ele te chama para que você não envergonhe o nome dEle, para que você possa ser luz no mundo, sal na terra, salgar a terra. O mundo está insosso, está sem gosto. Quando nós fazemos os evangelismos, é muito interessante, porque você vai e fala para a pessoa: eu quero fazer uma oração com você. E muitos recebem, muitos estão sedentos, muitos querem uma oração, eles querem ouvir falar de algo, porque o vazio é muito grande, as vidas estão sedentas. E quem vai falar do amor de Deus? Quem vai pregar? Eu e você. É onde você está que Ele quer te usar, é onde você está que Ele quer resplandecer a glória dEle no nome de Jesus. E para terminar, eu queria ler um texto com você que está no livro de Eclesiastes. Abra comigo no livro de Eclesiastes. Nós estamos no culto do espaço jovem. Somos jovens. Mesmo com alguns cabelos brancos, continuamos sendo jovens. Porque eu entendo que existem jovens com relação à idade, mas existem jovens em relação ao físico. E é para esses jovens que têm o seu físico perfeito que serve Eclesiastes. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão e é um pronunciamento dele no final do reinado dele, e ele está trazendo algumas instruções. E não sei quantos conhecem Salomão, mas Salomão foi o homem mais sábio da terra, foi o homem mais sábio do mundo. E sabedoria é muito diferente de inteligência. Inteligência é uma coisa, mas sabedoria para lidar com qualquer situação, sabedoria é outra coisa. E a palavra de Deus diz que aquele que precisa de sabedoria para lidar com as adversidades, peça a Deus que dá. E Salomão foi um homem que, quando o seu pai Davi estava deixando o trono, Deus apareceu para ele e Deus foi claro com ele, falou para ele: pede o que você quiser. Pede o que você quiser. E ele podia ter pedido riquezas,
ele podia ter pedido carros, podia ter pedido uns PlayStation, ele podia ter pedido um celular de última geração, ele podia ter pedido o que ele quisesse. Pensa numa coisa aí que você pediria assim, material talvez, cara, sei lá. O que você pediria? Uma mansão? Uma mansão no alto da colina, assim, ó, que ninguém ficasse te perturbando, com 100 mil pessoas para te servir, e dinheiro na conta para pagar todos esses, porque não adianta ter uma mansão com um monte de gente para te servir e não ter dinheiro para pagar a conta, né? Mas Salomão, que podia pedir tudo isso, ele pediu sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus deu a sabedoria para que ele tivesse, para que ele governasse, para que ele gerasse riqueza. E o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes é o livro de sabedoria. Você quer ser sábio? Você quer prosperar na terra? Você quer governar a terra? Porque nós somos criados para governar a terra. Gênesis 1:26 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, ele viu que era bom, e aí no versículo 27 ele vai falar sobre o homem foi feito para governar a terra. O homem foi feito para andar pela terra, ele foi feito para governar os animais, os répteis, todos os tipos de animais. O homem foi feito para governar. O homem foi feito para reinar na terra. E de que forma que nós vamos fazer isso? Tendo a sabedoria. E aonde nós encontramos sabedoria? É nos coaches da vida? De que forma que você encontra sabedoria? É nas PNLs da vida. Quem não sabe, PNL é Programação Neurolinguística. É um aliado aí dos coaches que o pessoal faz. É nisso que você vai encontrar sabedoria? Não. Sabedoria você vai encontrar na palavra de Deus. Na sabedoria você vai encontrar em Provérbios. Provérbios tem um capítulo para cada dia. Lê Provérbios um capítulo por dia. Em 30 dias você vai ler Provérbios, aí começa tudo de novo. E começa tudo de novo. Até entrar na sua cabeça o livro de Provérbios inteiro. Aí você lê Provérbios, lê Eclesiastes, você vai ser o cara mais sábio da face da terra, porque você vai tirar as instruções dos céus. As instruções daquele homem mais sábio. As instruções que vêm direto do trono do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. E aqui em Eclesiastes 11, no versículo 7, ele está falando para nós jovens, e diz assim: a luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá conta de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Capítulo 12, versículo 1. Não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude. Honre enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se deles antes que o sol e a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se deles antes que suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos. Você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que os seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno.
quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a rodana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Eclesiastes, Salomão está escrevendo aqui para nós, e eu digo que é para nós porque todos nós estamos aqui com saúde, e ele está falando para que a gente lembre do nosso Criador, nos dias ainda onde nós podemos ver o nascer do sol. E eu, como estava lendo esse texto, eu achei muito lindo, porque existem coisas que nós temos, que nós fazemos, mas que muitas vezes passam desapercebidas. Você já parou para pensar que todo dia você abre os olhos e você pode ver o nascer do sol? Muitas vezes a gente acorda tão na correria, tão aloprado nas coisas, que a gente não consegue ver nada. A gente simplesmente pula da cama, põe a roupa e sai correndo, porque a gente já está atrasado para trabalhar. Que a gente já está atrasado para ir para a faculdade, porque já começou, porque a gente tem horário e tal, não sei o quê. E quantas vezes você chega em casa, já pega outra coisa, pega outra mochila e sai correndo, porque você tem que fazer um curso, você tem que fazer alguma coisa à noite, você tem que... Hoje o Tiago chegou do meu lado e falou assim: pai, eu vi 2 pôr do sol. Eu falei: é mesmo, filho? Ele falou: pai, foi tão lindo, porque eu vi 2 pôr do sol. Eu falei: nossa, filho, que legal. Eu falei: assim, lá na praia, para você ver o pôr do sol, como é bonito. E eu estava lendo Eclesiastes e eu pensando, cara, meu filho tem 5 anos. Ele é muito novo. Com 5 anos, ele é muito novo. Mas em 5 anos, eu já podia ter levado ele para ver pelo menos um pôr do sol na praia. Eu nunca levei ele para ver um pôr do sol da praia. Mas Salomão está deixando essa dica de sabedoria para nós, essa instrução de sabedoria para nós nessa noite. Lembre-se do teu Criador enquanto há tempo. Lembre-se do teu Criador enquanto você ainda é jovem. Lembre-se do teu Criador enquanto ainda não te acabou, porque aqui diz, se você chegar à velhice, e eu entendo que o se é uma condição, então essa condição está para todos nós. Se você chegar na velhice, porque você pode morrer daqui a pouco. Não estou profetizando, calma aí. Estou falando que a gente não conhece o que vai acontecer daqui para frente. Então, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos fôlego de vida, e aqui você vê que eles não tinham dentista, né? Que ele fala aqui, enquanto restavam os dentes, porque lá caía todos os dentes, ficava todo mundo banguelo. Não tinha dentista na época, perdia tudo. Hoje já tem como pôr aqueles dentes brancos, clareado e tudo bonitão, mas naquela época não tinha. Então, enquanto tiver um dente, quando você consegue mastigar alguma coisa, lembre-se do teu Criador. Lembre-se do teu Criador enquanto suas pernas estão firmes, fortes, te levando para cima e para baixo. Lembre-se do teu Criador enquanto seus braços levantam. Mesmo que te falte um braço, lembre do teu Criador, porque você ainda tem fôlego de vida. Lembre-se do teu Criador antes que você vá para a sua morada eterna, que é debaixo da terra. É a única certeza que nós temos, que todos nós um dia vamos partir daqui. Antes que o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus, lembre-se do teu Criador. Seja discípulo de Jesus. Eu comecei falando sobre ser discípulo de Jesus, e eu termino falando, lembre-se do teu Criador. Lembre-se daquele que te formou, daquele que te criou. Lembre-se dele enquanto há tempo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. O tempo está sendo abreviado. Esses dias eu estava indo levar Priscila no trabalho, o Tiago na escola, e a gente saiu atrasado e tal, uma correria. E a minha oração no carro era falando: Deus, me dá mais alguns minutos, porque eu não posso chegar atrasado, senão o pastor vai me pegar. O pastor vai puxar minha orelha que eu estou atrasado. Deus, me dá o... Não é, aí eu comecei a pensar, minha oração não era para Deus abrir o trânsito para mim ir mais rápido. Minha oração era para Deus, coloca uns minutinhos aí para mim poder chegar, porque eu sei que o trânsito vai estar... E foi justamente o dia que eu peguei mais trânsito no caminho que eu faço. Foi o dia que mais gente estava parada e que você não conseguia andar, e aí você começa a ficar nervoso. E a minha oração era: Deus, coloca mais uns minutinhos, porque o tempo está acabando. A palavra de Deus diz que no finais dos tempos o tempo seria abreviado. E a gente sente isso no passar
do tempo. Ontem a gente estava rompendo o ano. Hoje a gente já está em fevereiro, já passou um mês. E daqui a pouco, quando você for ver, já está em julho. E aí daqui a pouco você já está rompendo um novo ano. Um monte de coisa aconteceu. Você olha para trás e fala, nossa, já aconteceu tudo isso. Já passou tanto tempo. Ano passado, em janeiro, aconteceu 2 tragédias lá. Uma no Rio, que foi a do Flamengo, dos meninos, e depois aconteceu a de Brumadinho. Já se passaram um ano das 2 coisas. Já passou tempo. O tempo já foi, já correu. E a gente lembra como se fosse ontem da notícia, do que aconteceu, mas o tempo está acabando. Jesus está voltando. Lembre-se do teu Criador enquanto é tempo, no nome de Jesus. Feche os teus olhos. E eu quero falar com você agora, com você que já aceitou a Jesus. Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Você tem certeza da sua salvação. Você tem a sua divisão entre antes e depois de Cristo. Mas você tem deixado, muitas vezes, sua caminhada na vida ofuscar o brilho de Jesus. Você não tem sido um discípulo fiel. Deus falou com você a respeito da sua conduta, muitas vezes, de coisas que você tem se apegado, que é humano, ou eu não sei o que Deus tratou no seu coração, mas Ele falou com você a respeito de ser um melhor discípulo dEle. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para a gente orar junto, no nome de Jesus. Você que quer ser um discípulo melhor de Jesus, você que quer seguir Ele, você que quer resplandecer a glória dEle, você que quer ser luz aonde precisa ser luz. Não ser luz dentro da igreja, mas ser luz fora da igreja. Você que quer resplandecer a glória de Deus aonde precisa resplandecer. Fala com Ele agora no nome de Jesus. Feche os teus olhos e vá falando com Ele a respeito do que Ele ministrou no teu coração, a respeito do que Ele tratou na tua vida. Fala com Ele a respeito da sua conduta. O que foi que Ele apontou aí? O que foi que Ele disse aí para você? O que tem te impedido de ser luz aonde precisa ser luz? Ser luz dentro da igreja é fácil. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, nós estamos de pé, porque nós queremos resplandecer a tua glória, nós queremos ser discípulos fiéis, nós queremos tomar a nossa cruz diariamente, nós queremos seguir ao Senhor. Nós não queremos mais fazer a nossa vontade, mas queremos fazer a vontade de Cristo. Nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos seguir os teus planos, independente do caminho, independente de parecer que vai demorar mais, parecer que vai tardar, nós queremos fazer a tua vontade no nome de Jesus. Nós não queremos pegar nenhum atalho, nós queremos passar por tudo que nós precisamos passar para ser aperfeiçoados e sermos semelhantes a ti no nome de Jesus. Usa as nossas vidas, aonde nós estivermos, Pai, que nós possamos resplandecer a tua glória, que nós possamos falar do teu amor, que as pessoas possam ver Jesus em nós, que as pessoas possam ver a diferença nas nossas vidas, que as pessoas possam ver que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e que nós possamos falar do teu amor e as pessoas possam ver a diferença em nossas vidas no nome de Jesus. Nós estamos aqui de pé, apresentando as nossas vidas, e o Senhor falou com cada um aqui, individualmente, é individual, é singular, cada um, o Senhor vê cada um aqui individualmente. Pai, trata em cada coração no nome de Jesus, aperfeiçoa-nos, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos ser cristãos melhores, nós queremos seguir a Cristo melhor, e nós queremos impactar o mundo no nome de Jesus. Amém.